E aí, você acordou triste hoje? Seja por causa de doença, seja por causa de qualquer motivo que te aborreça, que te preocupe, que te gere ansiedade. Acordou com ansiedade, está com depressão, não consegue dormir, está com aquela agonia. Saiba de uma coisa, essa mensagem é para você que crê em Jesus e para você que não crê. Quem crê em Jesus e quem não crê também vão sentir muito desta luta. E esta luta ela é resultado do pecado. O que é o pecado? Quando Deus nos fez, Ele nos fez perfeitos. Então, nós não estamos sendo aperfeiçoados. Nós fomos feitos perfeitos, nós tínhamos a vida eterna. Para isso, bastávamos estarmos ligados a Ele. E vivíamos em gozo e alegria num lugar que a Bíblia descreve como paraíso, como Éden. Mas o homem deixou de acreditar em Deus para acreditar em outro ser que é a serpente e Satanás. Nesse momento, ele rompe com Deus, que é a fonte da vida, e passa a morrer. Por isso que Deus falou que ele ia morrer. Tudo se resume a crer. Se você não crê ou crê naquilo que não é o certo, o que vai acontecer? Você vai morrer. Você vai ter os efeitos desta doença, deste rompimento chamado pecado, que é tudo isso que eu falei, a ansiedade, a angústia e tal. Ah, mas e aí? Eu aceitei Jesus, eu não vou sentir mais isso? Você vai, e eu vou explicar por quê. Nós vivemos num corpo de pecado. Jesus veio resgatar as nossas almas, mas nós vencemos o pecado pelo sangue de Jesus. Ou seja, Jesus ele teve que morrer para que você, que não merece perdão, que procura fazer o bem o dia inteiro, mas chega no final do dia, às vezes magoa as pessoas que você mais ama, uma confusão e não consegue entender. Entenda, isso é consequência do pecado e do corpo que nós habitamos, que é um corpo de pecado. Nós somos pecadores, uma máquina de pecado. Mas quando você crê em Jesus Cristo, Ele paga pelos teus pecados na cruz. Os que você cometeu, os que você ainda vai cometer. Isso significa que você pode estar perdoado e viver pecando por vontade própria? Não, isso se chamaria iniquidade. Quando você não luta contra o pecado, contra a sua natureza caída, mas participa da corrupção, de tudo aquilo que é mal, você está no projeto da serpente, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é a escolha sua. E Deus não te obriga de forma nenhuma a amá-lo. Amor é uma condição unipessoal. Não pode ser imposto. O amor só pode ser dado, assim como Ele deu o Filho para morrer por nós, assim como o Filho deu a vida para nos salvar. Isso é ato da pessoa que dá, é graça, é presente. O amor só pode ser dado, não pode ser exigido. Não tem como você forçar alguém a te amar, de forma nenhuma. Então entenda, quando o homem ele crê na serpente, em Satanás, ele deixa de crer em Deus. Não dá para crer nos dois. Passa a morrer. Ele ceia com Satanás no jardim do Éden, ali, comendo aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele passa a morrer, ele passa a perecer, ele passa a ter os efeitos do pecado, que é isso que nos contrista, que nos faz nos afastar de Deus. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado que nos afasta dele. E Ele nos torna perfeitos perante Deus quando Ele, com sua própria vida, dá a vida por todo aquele que nele crê. E no Evangelho de João você vai ver que deu a todos que o receberam, que creem em Jesus e receberam como Salvador, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós não somos filhos de Deus, nós nos tornamos quando aceitamos Jesus. Todos nós estamos debaixo do pecado, rompidos com Deus, num corpo de pecado. Mas Jesus veio para nos salvar. Quem aceita Jesus está salvo. Quem aceita Jesus se torna igreja. A igreja que ele disse a Pedro, quando Pedro disse que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo, ele falou sobre esta pedra, que é sobre o que ele falou, que é Cristo, que é a pedra, que é a rocha, Filho de Deus vivo, edificaria a minha igreja. Então quando você crê nisso, você está edificado.
sobre Cristo. Você tem perdão, você é perfeito diante de Deus, você volta a estar conectado com Deus e a ter a vida eterna. Porém, neste corpo de pecado, até o último suspiro de vida, até o tempo que Deus determinou para você andar aqui nessa terra e dar testemunho do reino de Deus. Foi a oração que Jesus nos ensinou. Vem, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, ao teu reino. Nós estamos falando, eu sou o teu reino, eu sou igreja. Igreja não é uma denominação, não é um ajuntamento, não é política, não é nada além daquele que crê em Jesus Cristo e por livre-arbítrio escolhe o projeto de Jesus Cristo, que foi manifesto por ele em Mateus capítulo 5, em toda a trajetória dele, no ministério dele aqui. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. O projeto do inimigo é outro. Quando a palavra nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus, é o seguinte: nós somos pecadores, estamos morrendo. Todos. Os salvos e os não salvos, os que creem e os que não creem. Em João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu gosto muito, porque deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todos nós estamos perecendo, todos nós estamos morrendo, os crentes e os não crentes, os que são separados para Deus e que não são. Mas o que te torna igreja é crer em Jesus Cristo, ser perdoado, não tem culpa, você não merece, você está perdoado, não importa o que você fez. Se você aceita hoje, e eu te dou esse conselho, aceite agora Jesus como teu Salvador, você está perdoado, você está salvo, meu irmão, minha irmã. Eu já, pela fé, te chamo de irmão e de irmã. Mas, em João 3, versículo 18, capítulo 3, 18, fala que aquele que crê será salvo, e que não crê já está condenado. Mais adiante ele repete, todo aquele que crê será salvo. Então, tudo se resume a crer. Assim como o amor, crer é uma condição unipessoal. Quando você crê, você vai adorar a Deus, não com bens materiais. Tudo bem, você pode fazer caridade, você pode até ajudar alguém financeiramente, mas não é isso que salva, não. O que salva é a tua sinceridade diante de Deus, aplicando os ensinamentos de Jesus Cristo no teu dia, porque a verdadeira adoração é quando você está no trânsito, você tem toda a razão, as pessoas estão toda errada, querendo estar certo, e você dá a vez, você dá outra face, você se desvia do mal. Não porque você é bobo, você sofre, mas porque você glorifica a Deus, você traz o reino de Deus na terra. As pessoas não estão acostumadas com isso. Aí fala, isso é um idiota. Eu acredito que tolo, não vou chamar de idiota, são aqueles que pensam que fazem justiça com as próprias mãos. Você, por mais que você possa ferir alguém, isso nunca vai alimentar a sua alma. Não. Vai te levar mais para o inferno, mais para longe de Deus. O perdão aproxima de Deus. Alimentar a alma, eu sei que é difícil. E ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, é a primeira lição dele. Pobre de qual espírito? Do Espírito de Deus? Não, desse espírito que nos mata, desse espírito que nos corrompe, desse espírito desligado de Deus, desse espírito que faz a justiça com as próprias mãos, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que faz sua própria justiça, e a Bíblia diz que a nossa justiça é um trapo de imundícias. Então, afaste-se da tua própria justiça, se anule. Essa pessoa que é você, ela tem que diminuir a cada dia até que morra no último suspiro. Entende? Morra naturalmente. Naturalmente, tá? Porque a tua vida, cada fôlego de vida teu é uma glorificação a Deus. É o reino de Deus na terra. É o ir de pregar o evangelho. E você prega o evangelho com o seu testemunho. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, quando você nega-se a si mesmo, não é fácil. Muitas vezes você vai chorar. E não é pouco. Mas no versículo seguinte ele fala, Mateus capítulo 5, eu estou citando para vocês. É o projeto de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus foi, está com o Pai, não deixou órfão, deixou o Espírito Santo Consolador, esse mesmo que fala com você agora, não porque eu seja o Espírito Santo, mas porque ele habita em mim, porque eu sou igreja. Amém? Então, o que traz a paz, o príncipe da paz, é a fé. A ansiedade, a dúvida, é o contrário da fé. Crê
crê e será salvo. Crê hoje e se torne filho de Deus, receba Ele na sua vida, aceite como seu único e suficiente Salvador e viva o projeto de Deus. Eu não digo para você procurar uma denominação e ficar indo lá, se tornar um religioso, porque eu vejo que hoje parece que isso mais afasta as pessoas de Deus do que aproxima, porque são pessoas comprometidas com tradição, com muitas coisas e muito pouco com a palavra, com o entendimento da palavra. Então, pega a tua Bíblia, começa a ler. Ela é de graça, está aí para você. Abre ela, começa a ler no Evangelho de João. Aí você lê, começa a ler um capítulo e o tema dentro daquele capítulo todo dia. Ou se você conseguir ler o capítulo inteiro, ótimo. Mas se não, leia aquele tema. Não leia versículos esparsos, porque eles dão margens a muitas interpretações. E é aí que é a confusão. Não, leia o texto completo, o contexto. Busque, o autor está vivo, está contigo, o entendimento do que Jesus Cristo quer falar. A Bíblia fechada é um amuleto, é um símbolo, até para muitas seitas, religiões, mas aberta é a mente de Deus. Eu ouvi um irmão falar isso para mim, achei maravilhoso, então estou parafraseando o meu irmão Paulo. Deus te abençoe, Paulo. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, a tristeza que você sente é consequência do pecado. Mas se você aceitar Jesus, fardo é leve, o jugo é suave. A dúvida e a ansiedade vão dar lugar à fé. E você vai lutar pela fé todos os dias. E quanto mais você lê a palavra, a fé é o verdadeiro alimento. Jesus falou a Satanás, quando veio tentar se prostrado me adorares, tudo te darei. Então, às vezes você ouve que você tem que ser rico, próspero nessa vida. Nada contra isso, mas isso é ansiedade. O que você precisa é de Deus. Ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás tinha dito para ele transformar as pedras em pão, querendo dizer que o servo do Senhor não pode passar por lutas. Pode sim, mas saiba de uma coisa, quando você aceita Jesus, nada do que te acontece é em vão. Deus está no controle de todas as coisas e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia fala vastamente sobre servos que passaram por muitas dificuldades. Jó, José no Egito, Moisés, na verdade todos, Davi, todos passaram por dificuldade. E faz parte, porque nós temos que vencer pela fé em Jesus Cristo. E nós mesmos, nós somos muito fracos, mas você não está mais sozinho. Nele, você tudo pode naquele que te fortalece. E se aquele que te fortalece é Jesus, você tudo pode, a palavra dele não volta vazia. Creia na palavra de Deus. É o verdadeiro alimento. Então leia a Bíblia. Separe um momento do seu dia para orar e para ler a Bíblia todos os dias. Não de forma apressada, religiosa, fanática, mas de forma como se você fosse se reunir com uma pessoa que você ama muito. E na verdade é isso. E se você não faz isso, é porque tem alguma coisa errada. Jesus se faz presente. Ele não despreza o coração contrito. Estou citando as Escrituras para vocês. Então, meus irmãos, nós vivemos num sistema que é corrupto, mas esse mundo é de Deus. O homem, até os demônios, tudo pertence a Deus, estão debaixo da autoridade dele. Mas ele permite esse sistema por esse tempo, para que você que me ouve possa se arrepender e ser salvo, resgatado, para então viver no reino dele, onde teremos a vida eterna, onde ele enxugará os nossos olhos toda lágrima. A nossa tristeza é por conta desse corpo de pecado. Há duas vozes dentro de nós, uma que é da nossa carne e outra que é do Espírito. Você vai fortalecer o Espírito orando e lendo, orando e vigiando. Ele disse, na verdade, Jesus disse, palavras dele, parafraseando, na verdade o Espírito está preparado, mas a carne, ela é fraca. Então, creia em Deus, creia em Jesus Cristo. Eu quero complementar mais alguma coisa aqui, a mensagem está um pouco longa, mas se você é um escolhido, certamente você está ouvindo até o final. Fuja daquilo que o mundo oferece como descanso, porque são prisões, armadilhas de Satanás. E por que Satanás nos odeia tanto? Existem muitas hipóteses, mas eu reflito a minha opinião pessoal.
A palavra diz que ele era o sinete da perfeição de Deus. Sabe o que é sinete da perfeição? O sinete é um selo. Então, quando ele criava lá nos céus os anjos, o padrão era Satanás. Ele era elevado acima dos anjos, lógico, abaixo de Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. E o que me interessa é o que está na Bíblia. Fora da Bíblia não me interessa. Ele servia a Deus como querubim ungido. Era um título que só ele tinha. Na Bíblia a gente só vê ele com esse título. Eu não sei, mas eu já ouvi alguém falar que ele era um ministro de louvor no reino de Deus, né? Então, dentro daquelas atribuições que ele tinha, ele começou, a palavra fala dos comércios dele, isso está em Ezequiel, dos comércios, né? O que é o comércio? Não havia moeda. A moeda era a seguinte. Então imagina que eu sou um músico muito famoso, né? Eu levo alguma vantagem pela minha presença. Então eu cobro, eu troco por alguma coisa que não é a vontade de Deus. É um exemplo que eu estou dando, reflita. Então, dentro de toda aquela riqueza que Deus deu a ele, a Satanás, para ele distribuir no seu reino, porque Deus, ele dá de graça, ele fazia comércio. De que forma? Querendo para si adoração. E Deus não divide a adoração dele com ninguém. Em Apocalipse 22 você vai ver que João, apóstolo, ele se ajoelha diante do anjo que estava dando os relatos para ele. Só que esse anjo não era Jesus. O anjo fica constrangido e fala, por favor, não faça isso. Adora a Deus, eu sou teu irmão, teu conservo. Entende o que eu quero dizer? Já os demônios, eles querem adoração. Roubar, matar e destruir é a função deles. Por quê? O homem desligado de Deus, ele está morto. Quando ele rouba o lugar de Deus, você vê que o roubo é uma coisa violenta. Ele violenta o coração do homem. O homem passa a morrer. E o projeto de Deus, que é de vida eterna, é destruído por um projeto de morte eterna. Porque você vai existir eternamente. E muitas pessoas pensam que o inferno será uma grande festa. A palavra não diz assim. Fala que as pessoas serão atormentadas pelos anjos de dia e de noite. Eu acredito que o tormento seja total privação de Deus. Você que está atormentado hoje, você já sente um pouquinho disso. O inferno vai ser muito pior. Se você tem um pouco de alívio, é porque a presença de Deus ainda é. Quando for total ausência de Deus, o tormento não acaba. E, ao contrário do que tem preparado por servos de Deus, é uma coisa terrível. Atormentados de dia e de noite. Veja, a palavra de Deus diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E tem uma coisa, Satanás era o sinete da perfeição de Deus. As pessoas eram feitas, as pessoas não, os anjos, os seres celestiais eram feitos e era colocado como parâmetro Ele. Então, o homem, quando ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Nada nos céus, em lugar nenhum, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando Satanás, quando os anjos nos veem, eles veem a imagem de Deus, glória a Deus. Deus é como nós. Mesmo sendo espírito, Ele é como nós. Mas Jesus tem um corpo hoje. E está no céu com um corpo como nós. Jesus está sentado à direita do trono de Deus. Espírito tem forma, sim, a forma que ele quiser. E a forma que ele assume é essa. Porque no início, em Gênesis, fala, e façamos, no plural, o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós temos a imagem e a semelhança de Deus. E Satanás, caído, destituído da glória de Deus, porque ele falou, vou fazer meu trono acima de Deus. A palavra, Jesus fala ali nos evangelhos, que foi encontrado nele iniquidade, o pai da mentira, e ele caiu, destituído. Ele tem poder por enquanto, para que você possa ser salvo, repito. E o ódio que ele tem é porque quando ele vê você, ele vê a perfeição de Deus. Não é. Ele deixou de ser há muito tempo, desde a queda, mas quando ele era perfeito, sem pecado, seria menos
porque ele não era a imagem e perfeição de Deus. Nós somos. Você é. Por isso ele quer desfigurar a aparência de Deus. Ele quer tirar a paz do teu coração. Ele quer destruir aquilo tudo que Deus deu, seja do mundo, do universo, que está em colapso por causa dele, por causa do pecado, ou seja, por conta da tua imagem mesmo. Ele quer degenerar a criação de Deus, seja desfigurando por tatuagens. Se você tem, meu irmão, isso não é pecado. Você veio assim. Se você fez depois, saiba que, na minha opinião, cada vez que você faz uma tatuagem, Deus não te fez assim. Isso é moda. Mas você tem o livre-arbítrio. E não sou ninguém para dizer que você está anulando, tá? O que importa é você crer e ter comunhão com Deus. Aquele que ensinar corretamente será chamado grande no reino de Deus. Aquele que ensinar errado será chamado pequeno. Então, mas o que vai nos fazer ser salvo é crer e santificar. A santificação é a gente amar o próximo como a nós mesmos. Primeiro, amar a Deus acima de tudo, amar o inimigo. Então, você deixar de lado o teu eu, a tua vaidade, ser pobre de espírito, do espírito humano, deixar de ser esse eu faço a justiça com a minha mão, com as minhas mãos, eu faço o que eu quero. Não, eu vou seguir a palavra. E que a palavra nos diz que somos imagem e perfeição de Deus. Você vai botar uma tatuagem que Deus não tem? Na palavra, na eternidade, fala até que Jesus tem uma tatuagem, mas é um título que ele tem. Se nós tivermos alguma, ele colocará em nós. Mas esta é a minha opinião. Fique à vontade, né? Nós temos livre-arbítrio e o entendimento, quem dá é o Espírito Santo que convence do pecado. Cabe a mim falar. Outra coisa. Então, o inimigo, quando ele vê a gente, o Satanás, ele olha assim, ele vê a imagem e semelhança de Deus, ele quer destruir. Porque a nossa semelhança é ter a vida eterna quando estamos ligados a Deus. Então, ele se colocando no lugar de Deus, ele desliga o homem de Deus e o homem passa a morrer estando desligado. Deus independe de nós porque Deus é, ele não foi feito, ele é. Nós fomos feitos e dependemos de Deus. Então entenda, quando ele olha a criação de Deus, tudo que é de Deus ele quer o contrário. Se Deus criou o casamento, ele quer destruir o casamento. Se Deus criou a família, ele quer destruir o relacionamento do pai com o filho, do filho com o pai, marido com esposa, sogra, todo mundo, sogro. Então você tem que lutar. Quando você coloca Deus acima da tua própria vontade, você está lutando contra o mal, você está lutando. E Deus recebe isso como adoração, porque é sincero. Ainda que você não consiga, chegue no final do dia e você não consiga, cada dia basta o seu mal. Dobra o teu joelho, pede perdão a Deus e você já está perdoado. E reinicia um novo dia e pede, Senhor, me ajuda a amar essa pessoa, me ajuda a vencer. Eu me arrependo do que eu fiz hoje. Então, o inimigo ele não pode te acusar de nada. A religião, a confusão, a hipocrisia, eles querem que você entenda que não tem perdão, ou botar dúvida no teu coração. A dúvida é o contrário da fé. A dúvida leva à ansiedade. A dúvida leva a negar a fé verdadeira. A dúvida é uma heresia. A fé não é qualquer fé, é a que está descrita na Bíblia. E o que a fé nos diz? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que aquele que o recebe é filho de Deus, que quem recebe o Filho de Deus não perece, mas tem a vida eterna. Então, tanto você quanto perece, quanto você que não perece, se você aceitar Jesus hoje, você está salvo. Você se torna igreja. Ah, precisa ir a uma denominação? Não. Comece a ler a Bíblia na sua casa, a orar. E se algum dia você achar uma denominação, que bom. Mas não confie nos homens, maldito o homem que confia no homem. Não olhe para o pastor, para as pessoas como se fossem infalíveis, porque elas não são. E se elas caírem, e você estiver firme, e Deus quiser, você ajuda a levantar. Mas se não, pelo menos ela não vai te derrubar. Então se reúnam com pessoas que entendem que são igreja. Isso é liberdade. Jesus disse, porventura quando voltar vou achar fé na terra? É tanta confusão hoje, é tanto doutor falando da palavra. Veja, eu falo daquilo que eu leio e daquilo que eu vivo. Eu espero que a palavra de Deus possa te abençoar. Foi longa a mensagem aqui, mas espero que sirva para alguém. E aí, Deus falou com você? Se falou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ajude a promover a palavra de Deus. O meu ministério não é remunerado e eu não peço dinheiro para ninguém.
Deus, Ele não quer o teu dinheiro, Ele quer a tua sinceridade, Ele quer te salvar. É de graça mediante a fé. Isso não vem de vós, ninguém merece, mas é dom gratuito de Deus. Que Deus te abençoe. Que a paz, a consolação, as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam repousar sobre todo aquele que ouve essa mensagem e tu, Espírito de Deus, possa convencê-los e salvá-los. Esse é o pedido que te faço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.